Bom, pessoal, eu queria falar do tema que vos tinha dito no último episódio sobre as relações da Europa e isto que é fiel da balança entre este mercado e espaço geopolítico crescente a leste e o espaço tradicional euroatlântico, mas preciso ainda recopilar aqui mais umas coisas e não sei quando é que posso fazer isto, espero que durante esta semana. Mas hoje seguimos com o relatório de notícias internacionais e o primeiro tem a ver com a Venezuela e é porque a Venezuela conseguiu um acordo com o Banco da Inglaterra através da ONU para reaver parte do dinheiro que tem depositado em ouro no Banco da Inglaterra. Bom, isto aqui é um bocado complicado. Apesar o responsável do Banco Central venezuelano se mostrar satisfeito com este acordo mínimo e esperançoso, a verdade é que, vendo de fora, isto parece ser um acordo bem ao jeito do que os britânicos historicamente conseguiram fazer. Isto tem tudo a ver com o não reconhecimento do atual presidente pela parte da Grã-Bretanha como o legítimo presidente e ter reconhecido em Guaidó o presidente interino. Toda aquela história que já aqui falámos. E, claro, aqui há um problema, foi que o Hugo Chávez caiu no erro de confiar 31 toneladas de ouro, que isto é muito dinheiro, são cerca de 1.200 milhões de dólares, de euros. Agora o ouro subiu, e este aqui é que é o problema, o ouro vai continuar a subir, e a Venezuela é um grande extrator e produtor de ouro. E, claro, e agora, com este imbróglio político e diplomático, a Grã-Bretanha, o Banco da Inglaterra, não quer devolver o ouro, nem vai devolver, creio eu. Mas o que é certo é que o governo venezuelano conseguia, através da ONU, fazer um programa de mudança, de troca de ouro por alimentos e por material médico e medicamentos para enfrentar agora esta crise do Covid no país. Portanto, vai receber em conceito de dinheiro que se destina exclusivamente para estes fins humanitários, sendo que isto vai ficar descontado do dinheiro, o ouro, ou seja, as barras de ouro. Os 31 toneladas de lingotes de ouro físico que estão na Inglaterra não vai ser devolvido à Venezuela. E eu acho isto, claro, mais um truque à moda dos séculos de experiência que tem o Banco da Inglaterra e esta gente em fazer negócios. O ouro vai subir imenso nos próximos anos e eles vão entregar à Venezuela o dinheiro que é uma pequena parte daquilo que realmente vale ou vai valer no futuro este ouro. No entanto, vai ser aplicado para esta crise humanitária atual. Aqui também são vários artigos que eu tive lendo sobre o tema. E, claro, o Banco da Venezuela foi a instituição bancária que mais vendeu ouro no mundo durante 2017 e 2018. E isto é um problema, claro, quando um país está em sanções, que não é competitivo, não tem uma economia competitiva, não pode comerciar, tem que se valer das suas reservas naturais, seja do petróleo, do ouro ou da extração, porque a produção é mínima, o comércio é nulo, o exterior é nulo, ou praticamente nulo, e claro, tem que vender ouro. E foi o que a Venezuela fez nestes últimos anos, porque está debaixo destas sanções. Há aqui um artigo da Nueva Tribuna, um pequeno jornal espanhol que eu vim a conhecer nesta altura da quarentena, que é um jornal interessante. Tem aqui uns artigos de opinião interessantes. Tem uma certa ideologia aqui. A maior parte
um bocado de esquerda, apesar isto é um diário de Múrcia, que antes era impresso e agora acho que só tem internet, não sei se em Múrcia é vendido também em papel, cujo o diretor era o Roseli Sánchez, que era um tipo muito interessante, porque ele era da ala esquerda da Falange espanhola, ou seja, era da Falange autêntica, e foi metido num imbróglio que não sei muito bem. Ele denunciou escândalos, é um grande jornalista, ele teve em grandes cenários de política internacional, cenários de guerra, e era o diretor deste jornal, mas meteu-se com a Casa Real e desclassificou alguns escândalos, portanto saiu da direção deste jornal e agora parece que está nas mãos de umas pessoas assim mais à esquerda. No entanto, tem alguns artigos muito interessantes, o aconselho. E neste artigo, o tal autor, o Jesus Rondon, fala dos efeitos perversos que têm as sanções, e não tanto para os sistemas, para os regimes, senão para a população em geral. A parte humanitária é a mais importante. Isto seja qual for o país debaixo de sanções, quanto a mim, é perfeitamente condenável. E aqui há uma encuesta, uma sondagem em que os venezuelanos, 81% da população, se manifesta totalmente contrário às sanções, e isto apesar de poder de grande parte desta gente ser da oposição. E há outros dados aqui interessantes que são do CELAG, e tinha isto aqui marcado, mas saiu, não sei porquê, e que é o Centro de Estudos Estratégicos Latino-Americanos de Geopolítica, emitiu um relatório que calcula no custo económico que a Venezuela perdeu entre 2013 e 2017, num período de 4 anos, estimado em cerca de 350 mil milhões de dólares americanos, uns 300 mil milhões de euros, mais ou menos, em coisa de 4 anos. Isto são 2 produtos internos brutos portugueses, salvo erro, mais ou menos, em 4 anos. Uma coisa brutal é as consequências que, quando tu estás debaixo de sanções, e depois aqui ele fala daquilo que ele chama o entramado, o entramado do sistema financeiro, e de como os países que alinham nestas sanções com os Estados Unidos acabam por receber comissões de todo o negócio. Isto é jogada ao mais alto nível daquilo que se poderia chamar chantagem financeira mundial. E há aqui que provavelmente Portugal tem recebe parte do negócio em reconhecer este Guaidó, apesar de ser uma política totalmente falhada. Quanto a mim, podem ver um vídeo anterior que eu fiz sobre isso. E aqui é vergonhoso, porque isto é jogar sem transparência absolutamente nenhuma, é jogar nos bastidores, nos corredores e no lado corrupto da política, é baixar a nossa política internacional ou a política internacional de um determinado país ao nível de gangsterismo. Entretanto, e apesar de todas estas sanções, no dia 28 de maio, que ainda há dias, o governo venezuelano abriu a vivenda, 3 milhões e 100 mil vivenda oficial para a população. Para a população que precisa de uma vivenda. Comparem isto com aquilo que se vive na Europa, nos Estados Unidos, de gente a ser posta fora das casas porque não pode pagar uma renda e vais para a rua. E isto é o que se passa hoje em dia em Espanha. E a especulação que Portugal está a assistir. E a Venezuela, apesar de todos os defeitos do governo, todas as coisas de uma economia sem competitividade, ainda tem o esforço de dar um lar às famílias. 3 milhões e 100 mil lares, desde que o Hugo Chávez começou com este plano que se chamava a Grande Missão Vivenda Venezuela. Rússia, na Síria,
E isto vamos interlaçar com o próximo capítulo, porque isto é o que faz com que a Rússia esteja, hoje em dia, tendo uma apreciação e a percepção da Europa e de outros entes, outras nações, em relação à Rússia, é de seriedade e de estabilidade. Mas isso vamos falar no próximo capítulo. O que tem aqui é a solidificação do posicionamento da Rússia no seu espaço euroasiático, mais concretamente na Síria, e aqui o Ministério do Negócios Estrangeiros russo fez um pedido para uma autorização para assinar um protocolo com o governo sírio, autorizando a Rússia para usar as suas bases naval de Tartus e a base aérea de Meymin para os próximos 49 anos, sem ter que pagar em troca de subapoio logístico militar para acabar com a guerra, para acabar com o terrorismo que vem assolando o país já, é bom não esquecer, há 9 anos, no qual, segundo números oficiais da ONU, já morreram centenas de milhares de pessoas, e isto aqui não há um número, centenas de milhares, pode ser 200 mil, pode ser 900 mil pessoas. É uma desgraça o que se passou na Síria, o que se está passando, mas parece que começa a ver a luz ao fundo do túnel com toda esta viragem, com o novo papel da Síria, da Rússia e da China na região. Pode ser que acabe com todo este tema o mais rápido. Pode ser que até o final deste ano, próximo, acabe esta instabilidade. E claro, 10 milhões de prófugos, como é que se chama? Refugiados, deslocados de guerra. A maioria dos quais na Turquia. Isto é preciso ter muito cuidado. Líbano e agora também na Europa, aqui na Alemanha, centenas de milhares, cerca de mais de 1 milhão, segundo, depende de que anos é que estamos a falar. Houve também, entretanto, gente que voltou, mas também é um dos grandes. A Europa foi um dos grandes destinos das pessoas que fugiram desta guerra. E também no mesmo quadro, temos aqui, dia 28 de maio, uma notícia de que uma nova base militar russa, estratégica, na região autónoma curda, ali perto de uma das autoestradas que faz a conexão, já perto da Turquia, e numa zona interessante, porque é uma zona onde lutam os curdos contra o ISIS, mas também a Turquia, há toda a evidência que a Turquia faz ali extração de petróleo, ou seja, transporte de petróleo, usando esta mesma autoestrada, que é a tal M4, que agora os russos vão começar a controlar, e acabou-se como é que se chama o contrabando de petróleo, que diziam, não sei, que era um dos filhos do Erdogan, que se enriquecia com isto e acabava até por exportar até para o Japão. Fez-se rico pelo petróleo traficado pelo ISIS. Isto são coisas que se lê, não há uma prova, mas o que há prova sim é que há transporte de petróleo desta zona do norte da Síria para a Turquia de forma ilegal, e agora isto vai mudar porque a Rússia tem ali uma base importante e é numa zona onde há muitos acordos, muitos acordos de não agressão e alianças. Eu sou teu amigo, mas não sou necessariamente inimigo do teu inimigo. É uma zona, da zona dos curdos, é das zonas mais interessantes. E hoje fica estas duas notícias do tema internacional. Vou por aqui os links que puder. Vou tentar ainda esta semana fazer aquela coisa que vos falei da Europa entre o espaço euroasiático e euroatlântico. E depois há aqui mais outras coisas e uns artigos muito interessantes. Vemo-nos por aqui.